Eu sou Denise Lima e hoje vamos falar sobre histórias de fatos reais que estão no cinema e aqui no Hit Combo para vocês. Olá, o meu nome é Bruno Gascon, sou realizador do filme Sombra, e o cinema, para além de divertir, serve também para mostrar a realidade e educar. Eu, Diego, e o cinema não tem fronteiras nem limites, é um fluxo constante de sonho. Eu sou o Elson e apertem os seus cintos, vai ser uma noite turbulenta. Eu sou o Ronaldo Tavares e estou aqui no Hit Combo Internacional. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje com um convidado ilustre, temos aqui o Bruno Gascon, que é diretor e roteirista, em português realizador e argumentista, né? Apaixonado por histórias reais e que tem como foco principal temas fortes. Foi realizador do curta-metragem Boy em 2014, Vazio 2015 e 2018 Carga. E agora a gente vai falar um pouco do seu filme chamado Sombra, que é um filme que vou te dizer que eu assisti e foi realmente impactante, né? Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com todos vocês a falar do filme Sombra. Só uma pequena nota, já agora, nesse currículo que tu disseste, eu neste momento estou após produzir o próximo filme já, ou seja, existe mais um filme nesse currículo. Mas sim, estamos aqui para falar do filme Sombra, e ainda bem que tu falas que é um filme impactante, porque a ideia sempre foi essa, foi criar esse impacto nas pessoas e passar a mensagem de que uma história é real e que pode acontecer a qualquer um de nós. Exato. E eu vou te dizer que, como pai, o filme realmente foi impactante. E apesar de ser um filme português, ele é um filme que, sinceramente, ele pega a realidade de muitos lugares, incluindo aqui no Brasil. Então, você sente realmente no filme. Mas, continuando, temos aqui os meus amigos do Hit Como, que estão sempre aqui me ajudando, né? Convidados ilustres. E temos aqui a Denise Lima. E aí, Denise, tudo bom? Oi, Elson, tudo bem? Oi, Diego, Ronaldo, Bruno, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Denise Lima, tenho uma página sobre cinema, que inclusive fiz uma crítica para o filme Sombra, que eu amei fazer, adorei o filme. E assim, ele tem uma pegada muito forte, mas ele é belíssimo o filme, ele tem uma pegada muito emocionante no final. Isso aí. E a página é Cine Série Play, galera. Curtam lá. Não podia faltar a página, né? Falei da página. Temos aqui o Diego também. E aí, Diego, tudo bom? Bem, tudo ótimo, né? É um prazer estar aqui para entrevistar uma pessoa tão assim que eu conheço há pouco tempo, mas já considero um cineasta importante aí, sabe? Por causa do trabalho dele, né? E sou lá do Aletheia Podcast e para poder contribuir aí com algumas perguntas interessantes, aí, um debate interessante essa noite, né? É isso aí. E também temos outro convidado ilustre, agora como participante do Hit Combo, Ronaldo Tavares. E aí, Ronaldo, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Sim. Que isso, eu estava vendo todo mundo bem. Deve ser emoção, gente, porque hoje, assim, eu estou muito emocionado. Eu sou o Ronaldo Tavares, eu quem dirigi a versão dublada aqui pro Brasil do filme. Então, quando me falaram, eu falei, não, dessa vez eu faço questão, eu quero participar. E, assim, estou me sentindo honrado em poder conhecer a pessoa que dirigiu essa obra. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Me sinto honrado de ter feito esse filme assim, aqui no Brasil, ter dirigido esse filme. Ó, que bacana, hein? É isso aí. Todo mundo devidamente apresentado, né? Eu vou começar aqui com a nossa amiga Denise. Eu sei que ela tá ansiosa por uma pergunta. Bruno, eu queria saber como surgiu a ideia do Sombra, do filme em si, porque assim, ele é baseado em fatos reais, como você conseguiu os dados, como eu posso dizer, conseguir os dados, todas as informações, porque eu sei que dá um trabalhinho
colher todas as informações, assim, por ser uma história verídica. Sim, é uma história verídica, sim. Eu entrei em contacto com uma associação que é chamada Associação das Crianças Desaparecidas, aqui em Portugal, que me indicaram várias famílias, do qual eu tive acesso a elas, em que elas me contaram a sua história, e no qual eu baseei o guião, o roteiro, não é? Baseei o roteiro para verem o filme que vocês veem, o Sombra. Mais do que isso, a influência maior do Sombra é, na verdade, um caso que é um dos casos mais conhecidos em Portugal, do desaparecimento de uma criança em 1998. E a mãe desse miúdo é a influência maior de todo o filme, do Sombra, na verdade. E toda a gente aqui em Portugal conhece aquela mãe, porque ela é vista como o rosto das crianças que desapareceram. E essa mãe foi ela que me ajudou, mais do que todas as outras famílias, mas grande parte ela, a criar este roteiro. Ou seja, todas aquelas histórias que vocês veem no filme e todas aquelas situações que acontecem têm todas um fundamento real, principalmente dela. Que aquilo é muito baseado na história em si dela, na verdade. Muito bom. E a atriz que interpreta é a Amélia, né? É a Amélia, né, Bruno? Ela faz muito bem. Sim, ela é ótima. A Ana Moreira é uma atriz excepcional em Portugal. Ela estava assim um bocadinho. Ela é das melhores atrizes em Portugal, só que não se vê assim muitas vezes, ela a representar. E eu achei que ela tinha o lado físico e o lado psicológico, que era muito importante para fazer esta personagem, porque muitas vezes para que as personagens se tornem realistas não serve só o lado físico, e é uma coisa que eu digo muito aos atores, que é muito mais importante o lado psicológico e a forma como eles veem toda uma cena, toda uma situação que é criada, para passar essa emoção para as pessoas, porque é isso que passa, na verdade. Muito mais importante do que aquilo que dizem. É mais importante muitas vezes um silêncio e aquilo que não dizem, mas da forma como o fazem, do que propriamente aquilo que eles estão a dizer, na verdade. E eu tento sempre passar isto para eles, e a Ana interpreta isso de uma forma excepcional, que muitas vezes naquele sofrimento interior que ela tem, que passa para as pessoas, o facto de ela estar com depressão, ela estar com medo, ela estar com receio, ela estar com coragem para ir à procura do filho, e ela demonstra isso. Então, eu soube por uma entrevista da atriz Ana Moreira que houve um trabalho de campo e conheci a mãe do Pedro, né? Sim. E eu fico pensando assim, como que é lidar como um diretor num caso real, né? Com o cuidado que se deve tomar para retratar alguma coisa assim no cinema? Alguma coisa que você acha que deve ser feito assim? Acima de tudo, o que eu acho é que tem que haver essa sensibilidade. Nós estamos a falar de casos que são muito difíceis e para estas famílias. Por exemplo, o caso que tu leste no jornal, por exemplo, que era aquilo que eu estava a falar há pouco, que é a mãe do Rui Pedro, a Filomena, ela até aos dias de hoje continua à procura do filho. Portanto, para tu poderes retratar uma coisa o mais realista possível, tens que, acima de tudo, dar dignidade à família e explicar à família que tem que haver um respeito e uma dignidade e uma sensibilidade para tratar o tema. Se for uma coisa sensacionalista, se for uma coisa que serve pura e simplesmente só para fazer mais choro, criar mais drama à família, mais problemas, mais vale não fazer e não vale a pena. E isso foi sempre uma coisa que eu sempre disse e sempre tive em conta com as várias famílias com que fui falando. Deixei a minha palavra de honra em como tudo o que seria feito com essa sensibilidade e com essa dignidade para com todos eles. E se eles me tivessem dito que não, quando eu lhes mostrei o guião, porque todos eles leram o guião, todos eles leram o roteiro, todos eles viram o filme, se eles me tivessem dito, olha, eu não gosto desta cena ou não gosto daquela, eu automaticamente tinha-as retirado, porque acho que mais importante do que o objeto fílmico, mais importante do que o filme em si, é estas pessoas sentirem-se retratadas. E foi uma coisa que foram as primeiras pessoas a ver o filme, foram essas famílias,
e para mim foi a aprovação que eu necessitava, mais do que todas as outras, que foi o facto de elas verem o filme e dizerem que, ok, isto é a nossa história, nós sentimos-nos aqui retratados, e isso é super importante para mim mesmo. Legal. E tem uma outra pergunta, assim, é com relação a uma imagem que aqui no Brasil nós chamamos de imagética, né? Uma forma como você filma lá a introdução do filme, algumas cenas, mulher se afogando lá, e aquelas partes são as partes mais reflexivas do longa, né? Partes onde a mulher ela fala sobre o que ela está sentindo, como ela está enxergando a realidade, aquela narração em off, né? Então, assim... Diz. Aquilo ali é uma forma de você assim, retratar assim, aquela questão da alienação, abandono, isolamento da mulher, assim, aquela situação. Também. Na verdade, eu quando decidi criar essas imagens que tu estás a falar, essa imagética que tu estás a falar, dela debaixo d'água, eu nas várias conversas que fui tendo com as pessoas, com essas famílias, muitas delas diziam muitas vezes que um sentimento que tinham quando o filho delas desaparecia, os filhos desapareciam, era que sentiam-se a sufocar. Sentiam-se a afogar, a sufocar. E então o que é que eu decidi criar? Decidi criar essa imagem do qual essas pessoas estão debaixo d'água quase a sufocar, quase a afogarem-se, como um espaço seguro onde as pessoas, o que tu estás a ver é a realidade da cabeça delas, ou seja, elas estão dentro da própria cabeça. Okay? Em que é a única altura em que essa mãe consegue falar diretamente para com o filho, porque fora disso, quando ela está na realidade normal do seu dia-a-dia, ninguém a quer ouvir, ninguém a compreende, ninguém quer saber. Portanto, é a maneira que ela tem de tentar comunicar com o filho. Portanto, o que tu vês é, na verdade, ela a sentir-se a afogar, a sentir-se a sufocar dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria bolha. Ou seja, na sua cabeça, ela sente isso. E então, como sente isso, é a única forma que ela tenta de tentar comunicar com o filho. Legal. Nossa, muito bom. Eu vejo que esse tipo de filme é um filme que é corajoso, né? Deveras deve ser bem difícil você tentar retratar o mais fiel possível e o mais respeitoso possível com as famílias, né? E eu vi que você é especializado nesse tipo de obra. Parece que você gosta de trazer esse tipo de obra. A pergunta é: por que você tem essa atração por esse tipo de obra? O que você pensa em passar para quem está assistindo? Eu acho que eu não me sinto especializado, ok? Não me sinto especializado, sinto alguma atração sim por esse tipo de temas mais difíceis e complexos. Porquê? Acima de tudo, eu acho que nós, enquanto sociedade, só evoluímos se falarmos sobre temas que são fraturantes para a nossa sociedade. Ou seja, acima de tudo, eu acho que lá está, como eu comecei, vou começar com a mesma frase que disse no início, que é: o cinema pode entreter, pode ter uma outra função, o cinema e a cultura no geral, que é informar as pessoas, alertar as pessoas, educar as pessoas, e é importante que, acima de tudo, o cinema também tente passar essa mensagem e consiga passar essa mensagem. E se eu consigo fazer, através do cinema que faço, alertar as pessoas para uma situação que acontece e para que não se volte a acontecer, e para que se criem mecanismos para que as pessoas conheçam que existe um problema e possamos trabalhar para que esse problema deixe de existir, ok? Eu acho que por que não fazê-lo? Porque acima de tudo é isso, é a minha forma, eu vejo isso como uma forma de eu contribuir para uma sociedade melhor. Não quer dizer que eu vá fazer sempre, não quer dizer que o meu cinema que queira sempre fazer isso e que não queira experimentar outras coisas completamente diferentes. Mas acho que é importante que existam filmes sobre este tipo de temas, porque lá está, o facto de existirem este tipo de filmes, se toquei vocês os 4, por exemplo, não é? Já é sinal que eu estou a fazer o meu trabalho minimamente bem, porque já consegui passar essa mensagem. Vocês 4 sentiram-se tocados, o que quer dizer que vocês vão passar a mensagem para mais outros 4 e assim sucessivamente. Portanto, é importante, enquanto sociedade, que este tipo de temas existam e que se falem sobre eles.
Porque senão, se queremos evoluir enquanto sociedade, enquanto povo, para melhores direitos para toda a gente, para que não existam cada vez menos desigualdades, portanto, é importante que se fale sobre isto. E é isso que eu faço, na verdade. Não quer dizer que seja, lá está, não quer dizer que seja um especialista. Gosto de falar sobre estes temas porque acho que é importante falar sobre eles. Eu tenho uma pergunta para você. Bruno, assim, quais são as referências do filme? Assim, teve algum filme que você lembrou assim na hora de filmar, assim, falou assim, eu vou me inspirar em alguma coisa aqui? Não, eu normalmente inspiro-me em vários, na verdade, não quer dizer, e de vários géneros diferentes. Posso dizer que houve um dos estilos, um dos géneros que nós tentámos recriar, que foi a Ghost Story. Eu não sei se tu já viste. Tu tens uma personagem, pronto, tens lá o fantasma, não é? Que está lá sempre recriado, e se tu reparares bem, algumas imagens são um bocadinho baseadas nesse estilo, ok? Mas tens outras coisas que eu utilizo em vários filmes que não têm diretamente a ver com drama, que podem ter a ver com outro tipo de géneros, que eu utilizo bastante. Por exemplo, eu gosto muito, mas isto já são as minhas referências pessoais, eu gosto muito do Kubrick, por exemplo, e gosto muito da simetria com que ele utiliza em todos os filmes dele, daquele perfeccionismo, e foi isso que eu tentei criar. Por exemplo, a minha ideia para o Sombra foi tentar criar um mundo mais perfeito possível. Para quê? Para que as pessoas, quando vissem aquilo, pensassem que numa família que tem tudo, ok? Que tem dinheiro, que tem 2 filhos, que eram felizes, que tem a família perfeita, a história perfeita, a vida perfeita, um pequeno incidente como aquele pode completamente destruir a vida de toda a gente. E essa foi a minha ideia, foi tentar criar a realidade mais perfeita possível. Por isso é que eu tive muito cuidado a escolher tanto os planos como tudo o que tu vês, como o guarda-roupa, aquilo foi tudo pensado ao detalhe. Por exemplo, tu há de reparar que o guarda-roupa tem sempre a mesma cor, ela anda sempre de amarelo no filme todo, ok? E vai destoando do amarelo para um castanho. Quando esse castanho acontece, quando tu vais vendo um tom mais determinado na roupa da Isabel, da personagem principal, é sinal que ela está num modo mais depressivo. Quando ela tem, por exemplo, uma pista nova que lhe traz alguma esperança, ela volta a um amarelo mais vivo, por exemplo. Ou seja, eu tentei criar um realismo mais perfeito possível para que desse essa informação às pessoas, que é até numa imagem perfeccionista, num mundo perfeccionista, basta uma gota para estragar tudo o que nós temos. E foi essa a ideia que eu quis criar. Portanto, lá está, como eu estava a dizer, não fugindo muito à pergunta, eu tenho vários filmes que utilizo, e por referências pessoais e próprias, na verdade, que utilizo nos vários projetos que me levam a criar aquilo que tu vês no Sombra, por exemplo. Mas tenho vários, não um especificamente. Então, Bruno, como você falou sobre a questão do realismo do filme, assim, das cores, né, de acordo com a personagem principal estava, né? Que você falou, assim, nos momentos de tristeza, e me passou a mensagem, aquela parte que ela está no lago também, que é o momento para ela se consolar, né? Que é o lugar onde ela se sente o consolo, né? Também. Certo. Né? Sim, debaixo d'água, sim. Debaixo d'água, sim. É lá que eu estava a dizer. Agora, estão me ouvindo? Sim, estava a dizer que sim, que acaba por ser, apesar de tudo, é um espaço seguro para ela, porque lá está, com o passar do tempo, uma coisa que eu fui apercebendo das conversas que fui tendo com as pessoas e com essas famílias, é que na primeira semana toda a gente quer saber do filho desaparecido, na segunda semana muitas pessoas deixam de querer saber, e ao fim do mês já ninguém quer saber praticamente, tirando aquelas pessoas. E isso elas acabam por se sentir isoladas e fechadas numa bolha, sozinhas, e mesmo tendo aquela esperança. Ou seja, quando uma coisa deixa de ser notícia, quando deixa de aparecer nas notícias, em que toda a gente reconhece, em que toda a gente procura os filhos, quando existe uma notícia que ultrapassa isso, essas pessoas começam a se sentir isoladas, porque é uma luta inglória, é uma luta que fazem sozinhos.
porque deixa de haver meios, deixa de haver polícia, deixa de haver tudo, e essas pessoas acabam por se sentir mais isoladas, e daí lá está, o facto de aquilo ser um porto seguro é porque ela se sente isolada, que sente que não consegue conversar com mais ninguém, ou seja, a família, por exemplo, no caso do filme, a família quer que ela desista, que ela volte para a vida, o marido, por exemplo, quer que ela siga em frente com a vida dela, e ela não consegue seguir, é impossível, não dá para apagar o facto de uma criança ter desaparecido, não dá para apagar isso da vida das pessoas. Portanto, para ela é a única forma que ela tem de conseguir entrar em contacto com o filho. Por isso é importante para ela, aqueles momentos são muito importantes para ela, que é o momento em que ela realmente sente-se a afogar, mas isso sente-se no seu dia-a-dia, mas ali pelo menos tem a forma de tentar dizer aquilo que sente para com o filho, sem ser julgada por ninguém. Verdade. Ronaldo? Então, o que eu gostaria de saber é sobre a repercussão do filme aqui no Brasil. Como que você vê essa repercussão e a crítica positiva do filme, né? É uma crítica positiva. E já pegando esse adendo, aproveitar enquanto a internet não me derruba, deixa eu contar uma historinha rapidíssimo aqui. E quando eu recebi esse filme para dublar, eu até contei pro Elcio, já sabe, o pessoal, algumas pessoas já sabem, eu recebi numa sexta-feira à noite, falaram, chegou esse filme, vai ter que dublar, assiste no fim de semana. Falei, bacana, mandaram o link e tal, tá ok. Cheguei em casa, no sábado eu falei, vou abrir aqui para ver o filme que eu vou ter que dublar, com o roteiro. Quando eu vi, eu falei, cara, que filme é esse? Com 2 minutos de filme? Pô, meu, filme português, caraca, meu. Pô, vou dublar um filme que todo mundo entende. Pô, eu não preciso dublar esse filme. Pô, mas coisa de doido. Eu não vou assistir, não. Eu vou assistir um filme que todo mundo tá falando, todo mundo entende. Fechei o computador. Mas aquilo ficou me corroendo por dentro. Me corroendo. Fui dormir, não dormi direito. 6:30 da manhã eu levantei. Peguei o computador, não fiz nada, não fui tomar café, não fiz nada. Peguei o computador, abri e falei, eu vou assistir esse filme que tá me incomodando tanto. Que filme é esse que tá me incomodando tanto? E eu já fiz esse comentário. E pra você, eu vou pedir perdão. Como eu já pedi perdão a Deus, eu me sinto privilegiado de ter feito a dublagem desse filme, cara. De ter dirigido a dublagem desse filme. E eu fui assistindo e fui me emocionando e já fui pensando no elenco. Na hora, eu falei, cara, liguei pra menina, a menina que fez a mãe. No domingo, eu falei, eu preciso de você. Ela, Ronaldo, eu não posso. Eu falei, eu preciso de você. Na segunda-feira. Ela, eu só posso na quarta. Eu falei, não tem problema, eu te espero na quarta. Mas eu quero você. E assim, foi tão legal. E ela fez tão bem feito. E eu falo isso pra todo mundo. A gente foi se emocionando junto. Eu nem tanto porque eu já tinha 2 dias dirigindo o filme e já conhecia a história, mas ela só foi se envolvendo tanto que ela terminou o filme. De dublar esse filme, a gente teve que parar para ela conseguir parar de chorar. Então, quando a pessoa se envolve tanto, e aí vem a pergunta inicial, como que você vê essa repercussão positiva? Porque quando a gente pega uma obra pronta e se envolve tanto a ponto de a gente ter que parar para respirar, do envolvimento ser tão grande, tão bem feito, a história é muito bem dirigida, muito bem amarrada, muito bem contada. Como que você vê essa repercussão tão positiva desse trabalho? Que eu agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de ter dirigido a dublagem dele aqui no Brasil. Foi uma responsa, um peso. Eu tô realmente muito emocionado, assim. Porque não é um filme qualquer, é um peso. É um peso realmente dirigir esse filme. Bem, eu antes de mais só tenho a agradecer pelas 2 palavras, porque é de facto uma história. Posso dizer uma coisa que eu já disse aqui em algumas entrevistas e que vou repetir, que é eu posso fazer muitos filmes, mas jamais irei fazer um filme tão especial como este e tão pessoal. Porquê? Porque eu posso dizer que tudo o que tu vês no filme é na verdade uma homenagem àquelas famílias, porque eu mais do que
ser uma espécie de um espectador ao ouvir aquelas histórias, ok? Eu tornei-me amigo daquelas famílias e consigo sentir e ouvir histórias e coisas que essas famílias me contaram que eu jamais me vou esquecer. Portanto, tu ao dizeres-me isso, para mim, enche-me de orgulho, mais do que tudo. Ou seja, o facto do filme ter essa repercussão no Brasil, para mim, enche-me de orgulho. Não só por ter sido eu a fazer o filme, mas porque, na verdade, eu consegui passar a mensagem que queria e a mensagem de todas aquelas famílias. Porque, mais do que ser só um filme, e daí eu estar a dizer, por isso é que é um filme mais pessoal, mais do que ser um filme, aquelas famílias o que querem é que não se esqueçam da história dos filhos. E foi isso que eu sempre fui ouvindo, que é, mais do que tudo, estas famílias abriram-me as portas de casa, ok? Não foi uma vez, foram várias vezes, eu tive montes de conversas com várias famílias, tive jantares com várias famílias, sou amigo de muitas dessas pessoas, hoje em dia, e falo com essas pessoas, hoje em dia ainda falo. Não fui lá como, lá está, como eu estava a dizer, como uma espécie de entrevistador, por simplesmente para obter informação, não foi nada disso. E essas pessoas abriram-me o coração delas. Portanto, eu só tenho a agradecer as tuas palavras por isso mesmo, porque espero que, e ainda bem que essa mensagem passou, porque é uma homenagem que eu deixo para essas famílias. Ou seja, mais importante do que o filme, está lá aquilo no final, e essa fotografia que tu vês no fim do filme, não sei se vocês têm ou não, se vocês veem, que é uma das pessoas mais importantes e que mais me ajudou a fazer o filme, foi a mãe desse miúdo, que lá está, a mãe e a irmã, por exemplo. E o facto de tu dizeres isso só quer dizer que pelo menos a história chegou a algum sítio. Se alguém se lembrar de alguma coisa daquela história, isso é um feito enorme, percebes? Portanto, poxa, cara. Percebes? Portanto, para mim, eu vou transmitir essa mensagem às pessoas. Tu me estás a dizer, ok? Porque para elas é muito importante ouvir esse tipo de coisas. Porque eu, por exemplo, quando o filme terminou, vou dizer outra coisa que eu acho que nunca disse numa entrevista. Disse a pessoas chegadas que me conhecem, mas nunca disse nem numa entrevista, acho eu, que eu quando acabei o filme tive que mostrar às famílias, e eu posso dizer que eu fui à casa de uma pessoa muito importante para o filme, e eu estive a ver o filme durante 2 horas sentado na cama ao lado dessa pessoa, que é a mãe desse miúdo que tu vês da fotografia, ok? Pronto. E foram as 2 horas mais dolorosas que eu já alguma vez tive. É que, além de... É que não estamos a falar de ser um crítico a ver o filme, estamos a falar de alguém que está a ser retratado. Eu estou ali ao lado a ver o filme. E o facto dela se emocionar, se ela comentava as coisas, dizia ok, eu também me sentia assim, eu também não me sentia, e depois no final deu-me um abraço e agradeceu-me e disse-me obrigado, porque lá está, era isso que eu estava a dizer, que é o facto das pessoas se sentirem retratadas no filme, para mim era o mais importante, ok? Tu dizeres-me isso, eu só tenho a agradecer, eu não tenho outro tipo de palavras. Eu vou passar essa informação para todas essas famílias, porque para elas é muito importante ouvirem isso. É importante que a mensagem chegue a mais pessoas, a mais países. É importante que a fotografia chegue, e essas pessoas durante muitos anos sentiram-se sozinhas, sentem que a história delas foi em vão, ou seja, elas vivem num limbo e estão a sofrer. Percebes? Ou seja, todos os dias essas famílias revivem o mesmo dia, e para elas é importante que exista alguém que reconheça e sinta que não, é assim, isto aconteceu, mas nós estamos com elas, percebes? Ou seja, para elas essas pessoas, mais do que tudo, não se sentirem sozinhas e isoladas. Portanto, eu do fundo do coração só vos tenho a agradecer a vocês todos pelas palavras e por aquilo que tu disseste. Então, quando eu terminei... Oi, desculpa. Eu tomei a liberdade de, antes de começar, mandei uma mensagem para a dubladora. Né? Ela me respondeu quase agora, agradecendo por ter feito
E agradecendo, né, cara? Cara, esse filme foi uma honra mesmo, assim, foi um presentão. Esse filme foi. Agradecendo por ter feito, agradecendo por eu ter chamado e te mandando um abraço. Ela falou, manda um abraço pra ele. Ela respondeu aqui no zap, aqui, essa mensagem. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Muito, esse filme marcou. Assim. Eu não esperava, e eu confesso. A gente tem que ser verdadeiro. Eu não esperava mesmo. Eu falei, esse filme... Pra que eu vou dirigir um filme que todo mundo entende? Cara, mas... É isso. Assim, muito emocionante, muito... É isso, cara. É se sentir honrado. É se sentir honrado. É um presente. Acho que nós fomos escolhidos pra falar, olha... Tem uma mensagem... Precisamos de algumas pessoas que sejam para ser porta-voz dessa mensagem. Você é a matriz, né? E a gente só está reaplicando o que você, como matriz ou representante da voz dessas pessoas. É isso. Então, quando eu assisti o filme, Bruno, eu fiquei super tocada, assim, a princípio. E a minha vontade foi logo de pegar e fazer a arte e escrever o que eu estava pensando na hora no Instagram. Tanto que depois eu até saí replicando em vários lugares, porque assim, a mensagem é muito tocante. E o final, como você mesmo falou, aquelas fotos que aparecem os vários casos, me arremeteu inclusive para o caso da Madeleine McCann, que é um dos casos mais conhecidos aí de Portugal. Certo. Então, assim que eu vi, quando eu recebi a sinopse do filme, que eu fui ler, eu falei, nossa, é muito parecido. Aí depois, quando eu assisti, assim, sabe, me tocou ainda mais. Foi o que eu já disse. É super importante passar a mensagem, e acho que acima de tudo era essa a ideia. A ideia, lá está, é um filme especial por isso mesmo, porque tem essa mensagem. É um filme duro, é verdade, mas eu costumo dizer que em Portugal as pessoas perguntavam-me se o filme era muito pesado, porque fala de desaparecimento de crianças, por ter uma mãe, e ainda por cima são casos conhecidos aqui em Portugal, toda a gente conhece e toda a gente sabe. E eu, quando me perguntam se o filme é duro, eu digo que não. Eu digo que mais do que ser duro, é uma história de amor. É uma história de amor incondicional de uma mãe para um filho. E é isso que vocês veem no filme, na verdade. Aquilo é pura e simplesmente isto. É uma homenagem de uma mãe para um filho, é uma carta de amor dessa mãe para esse filho. Mais nada. Se é duro, é. Se é uma realidade, é. Mas mais do que isso, é uma história de amor incondicional. E por isso é que eu acho que toca tantas pessoas. Sejam pais, sejam filhos, todos nós temos pessoas de quem gostamos. Não é? Acho que acima de tudo é importante. E esse amor pelos outros é importante. Todos nós temos pessoas que gostamos. O que é que nós faríamos se as pessoas que mais nós gostamos no mundo desaparecessem? Acho que todos nós, metendo nos pés daquela mãe, por exemplo, da Isabel, da personagem, acho que todos nós tentaríamos tudo e mais alguma coisa para fazer com que os nossos entes queridos voltassem. Portanto, é um filme pesado, mas mais do que isso, é uma história de amor incondicional. E é isso que eu tento sempre dizer às pessoas. Que as pessoas, eu não quero ver porque é muito pesado, eu não quero ver porque é um drama e vai-me fazer chorar. Sim, é verdade, mas mais do que isso, é um filme que nos toca, é um filme que nos faz, acima de tudo, recordar que à nossa volta temos pessoas que gostamos, e se calhar temos que preservar essas pessoas que gostamos e que amamos, e temos que lhes dizer que gostamos delas. E por isso é que eu acho que mais do que um drama, é uma história de amor. Isso aí. É verdade. Quando eu assisti o filme, a primeira coisa que me veio à mente foi alguns casos brasileiros, né? Às vezes é um pouco difícil a gente se identificar com um filme num nível tão profundo. Eu vejo o seu filme como uma crítica não só ao descaso das autoridades, mas também com o esquecimento. Porque a mãe ali, ela foi a que vivenciou a dor o tempo todo. Não que os outros não tenham vivenciado, mas ela foi a dor mais aflorada o tempo todo. E ela nunca esqueceu o filho dela. Então, aqui, para nossa realidade brasileira, existe vários casos parecidos com esse. Eu não vou citar aqui, mas
é interessante como o cinema ele consegue, ele tem esse papel de atrair, de aproximar e fazer a gente se identificar. E o seu filme é um desses casos. Então é muito interessante o como ele pode tocar a gente. Eu vejo o caso do Ronaldo, eu sei que ele sentiu profundamente, ele vivenciou isso na dublagem, o quanto é difícil, não é, Ronaldo? O quanto é difícil. E assim, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu acho que eu tenho que dizer muito obrigado, porque foi um filme que realmente me fez ter uma conexão. Às vezes, como pai, a gente acaba se aproximando disso, sabendo, sentindo aquilo. E a atriz que fez o filme foi incrível. A entrega foi incrível, né? Eu devo imaginar que o elenco todo foi bem difícil para o elenco fazer toda essa entrega, né? Eu queria fazer um adendo, posso? Antes dele falar sobre o filme? Posso Claro. fazer um adendo? Sim. Que é o seguinte, uma coisa que eu observei, é isso que me chamou muita atenção, é o seguinte, a forma como ele acabou lidando com o conflito interno, conflito familiar. Porque assim, a gente olha muito para a mãe, né? Ela acaba virando o centro ali da situação. Mas a forma como foi conduzida o conflito com a filha, porque ela tinha uma filha, e essa passagem de tempo com a filha, o marido, que também estava ao lado dela, não adianta, ele estava ali todo aquele processo. O pai dela, que, né, o avô da criança, que durante todo o processo, coitado, ele não conseguiu, né? Ele veio a falecer durante o processo. Então, a forma como foi lidando com todos esses processos, isso estão dentro, isso a gente não tem como é que vai apagar isso? Sabe? O conflito dela, né? E principalmente o conflito da família. A filha, que era pequena, e vem crescendo junto com todo aquele conflito. Então, são coisas que acho que vale a pena comentar, sabe? E isso foi muito, assim, eu lembro que na parte final lá do filme, do julgamento, eu e a dubladora, a gente estava fazendo um comentário sobre isso. A gente gravando e comentando a questão de como que a relação dela com a filha. Uhum. Sabe? O conflito, enfim, a filha compreendendo que todos aqueles anos que ela vinha num sofrimento. Cara, eu particularmente, eu já gosto de drama, né? Eu gosto de dirigir drama. Mas cara, é muito detalhezinhos que essa pessoa tem que estar muito atenta para pegar. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. São uma mensagem, as pessoas têm que estar é muita coisa envolvida. É muita coisa, é muito conflito, é muita carga para a mãe e para a família. É muita coisa envolvida. Não, é verdade, tens toda a razão, sim. Aquilo tem muitos detalhezinhos que estão lá colocados que às vezes se vires só uma vez, se calhar passa a ter esse tipo de detalhes, não é? E esse conflito que tu estás a dizer é verdade, e ele está lá, por exemplo, tu tens quase no fim do filme no tribunal, tu estás a dizer, existe uma cena em que acho que é isso que tu estás a falar, em que a filha em que a mãe pede desculpa à filha por não ter sido presente, ok? Porque para existir alguém que lute diariamente e que se preocupe em procurar o filho, tem que existir alguém que fique por trás, que tente segurar esse peso todo. E segurar esse peso todo, lá está, como tu estás a dizer, e bem, é feito pelo marido. O marido, na verdade, teve que educar a filha, ok? E essa filha foi crescendo não tendo mãe. Porque a verdade é que a mãe vivia numa realidade que não era a realidade que era saudável para alguém que tinha aquela idade, aquela miúda, não é? Portanto, alguém teve que fazer esse equilíbrio. E o pai faz esse equilíbrio constante para com a filha, para que a mãe consiga
por simplesmente procurar o filho em si, percebes? Ou seja, existe esse conflito. Tu tens esse conflito, tens o conflito do marido com ela a dizer que ela tem que ultrapassar isso. Já passou algum tempo. Porque que era melhor para todos, porque ele na verdade tenta relembrá-la que ela tem uma filha, e como ela não faz esse trabalho, é ele que o tem de o fazer. Lá está. Ou seja, tens todo esse conflito familiar em que uma mãe que tem psicólogo, que leva ao psicólogo, que tem essas quebras, como tu vês no filme, ao longo daqueles anos todos, tem que haver um reforço familiar. E apesar de tudo isso, tu há de reparar que no fim eles estão todos juntos. Ou seja, no tribunal, quando tudo acontece, o marido dela e a filha estão lá para apoiá-la sempre, até ao fim. Porque é importante que exista esse apoio. Porque muitas vezes o que acontece nessas famílias acaba por ser um bocadinho isso. E lá está, eu quis dar o máximo de realismo possível. E o que acontece muitas vezes nas famílias é isso mesmo, que para alguém andar à procura do filho, outras pessoas têm que equilibrar, têm que pagar contas, têm que continuar a viver, têm pessoas para criar, ou seja, é importante que haja esse equilíbrio emocional, porque se não houver, torna-se muito mais difícil, não é? Portanto, todos esses detalhes estão lá, se calhar à vista mais grossa. À primeira vez que se vê o filme, há coisas que escapam, é verdade, mas estão lá esses detalhes todos. Tens lá um detalhe, por exemplo, como estavas a falar do avô, que se tu reparares bem, o avô diz para ela nunca desistir. Ou seja, a mãe, o pai dela, da personagem principal de Isabel, diz para ela nunca desistir. E se tu reparares bem, ela vai sempre nunca desistindo. Ou seja, ela está a cumprir uma promessa que fez ao pai em 1998, que não iria desistir de procurar o menino. Ou seja, percebes? Portanto, tens lá todos esses detalhes que eu fui tentando introduzir ao máximo para causar esse realismo. Uma coisa que eu tento sempre criar em todos os filmes tem a ver com a universalidade que ele falava há pouco. Um filme, se tens conexão com esse filme, a maneira que eu tenho é através das emoções. As emoções são iguais no mundo todo. Se tu choras no mundo todo. Se tu sentes raiva, a raiva é no mundo todo. Portanto, se tu conseguires passar essas emoções, essas sensações para o filme, ok? Todas as pessoas no mundo inteiro, independentemente de onde estiverem, vão se sentir emocionadas, vão se sentir conectadas e ligadas com o filme. Portanto, é isso que eu tento sempre fazer. Criar essa universalidade, independentemente da história ser em Portugal, como é. Vocês do Brasil conseguem entender aquelas emoções, porque as emoções estão lá. As emoções são iguais em Portugal, no Brasil, na China, na Austrália, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Portanto, isso é muito importante, porque isso faz com que as pessoas tenham essa conexão com os filmes. Queria perguntar uma coisa para você, Bruno. Gostei muito da parte técnica assim, do seu filme, sabe? Realmente, assim, sonoplastia, enredo, fotografia, tá muito bem feito, assim, porque a gente vê, assim, que eu conheço filmes, assim, não são do grande circuito, que às vezes tem uma qualidade, assim, que não é tão boa, assim, quanto a sua, assim, do teu filme, do teu trabalho, sabe? E você pretende manter essa equipe, assim, para os próximos trabalhos, assim, do próprio filme? Eu normalmente, por exemplo, no próximo filme não é a mesma equipa, já é uma equipa diferente. Mas eu sou muito cuidadoso, eu tento levar sempre tudo ao detalhe, ao limite, ok? Ou seja, eu sou um realizador que leva tudo muito bem preparado. Todos os planos que tu vês, lá está, mais uma vez, todos os planos que tu vês, da direção de atores, que eu converso muito, muito tempo com os atores, a sonoplastia, eu vejo tudo ao ínfimo pormenor, que é muito importante. Tu estás a contar uma história, é um trabalho de grupo, não o faço sozinho, é verdade, mas eu tento ao máximo detalhe, ok, fazer com que a história vá onde eu quero que ela vá, e para isso tu precisas de saber o máximo e de ter o máximo conhecimento de tudo. Portanto, o planeamento à partida, quando eu vou para a parte da produção do filme, já levo tudo o máximo preparado possível, já levo meses e meses e meses de preparação. Portanto, tudo o que tu vês é muito preparado muito antes, na verdade. Portanto, independentemente de ser a equipa que seja ou ser outra que eu acho que seja mais adequada para um projeto completamente diferente, eu tento levar sempre tudo preparado.
Sim, depende muito do planejamento que você fez, então, previamente. Né? Depende da forma depende da forma como eu quero realizar. Depende da história em si. Há pessoas que se enquadram mais numa história, há pessoas que se enquadram mais noutra. A técnica de filmagem, a fotografia, pode se enquadrar mais num projeto e menos no outro. Mas eu tenho sempre esse cuidado, ou seja, eu tenho sempre um cuidado grande com a fotografia, com a direção de atores, porque são áreas em que eu ponho muito o meu trabalho. Ou seja, sou muito exigente nesse lado, é na fotografia, na direção de atores, na sonoplastia, por exemplo, em que eu sou muito chatinho, como se costuma dizer. Sou muito chatinho. Mas não, o resultado está lá, tá muito bom, tá muito bem feito, assim, sabe? Essa chateza deu um resultado de positivo. Sim, mas sou muito chatinho, sim. Bruno, Mesmo na direção... pode falar. Não, estava a dizer, mesmo na direção de atores, é uma coisa que eu potencialmente gosto muito de fazer, ou seja, para dirigir os atores eu tenho muitas conversas com eles, e digo muitas mesmo. Lá está, há uma preparação antes que é feita com os atores em que eu tenho conversas sobre a vida daquelas personagens, sobre o background, de onde é que elas vêm, o que é que elas fizeram, o que é que elas não fizeram, onde é que elas pretendem chegar, onde é que não pretendem, porque isso faz com que, lá está, a parte física das personagens se movam de acordo com o lado emocional que elas têm. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo um bocadinho parvo, mas é prático. Imagina, se tu estiveres de uma forma depressiva, se estiveres depressivo, a maneira como tu caminhas na rua não é igual a se tu estiveres contente. Portanto, o lado emocional molda muito o teu lado físico. A forma como tu te moves, a forma como tu pegas nas coisas. Portanto, é muito importante que eles percebam muito mais para esse lado emocional do que o lado físico ou do texto, na verdade. Portanto, eu dou muita primazia a isso, porque é muito importante, porque lá está, estamos a falar de temas pesados e são dramas normalmente com questões difíceis e pesadas, e quanto mais realista possível isso possa parecer, melhor é a forma para chegar às pessoas. Faz aquelas oficinas assim, colocando, tem aqui esse filme aqui, pega, olha só como essa pessoa interpreta aqui, ó. Eu quero que você faça. Não faz? Não. Tá. Não, falo muito com as pessoas, falo muito com elas mesmo. Fala mesmo. Falo mesmo, falo com as pessoas sobre a vida real. Ou seja, imagina, é muito importante, por exemplo, na escolha dos atores. Sou eu que faço o casting dos atores, ok? E a minha tendência é para escolher pessoas que tenham aquele perfil específico. Porque tem que ser pessoas que entendam aquilo que nós vamos falar. Tem que ser pessoas sensíveis o suficiente para perceber que isto é um drama, nós vamos ter que colocar estas pessoas na pele destas personagens que vamos passar uma mensagem. Portanto, tem que ser pessoas que estejam com uma mente aberta e uma mentalidade aberta para perceberem que é importante esta mensagem e de que maneira é que esta mensagem vai ser passada. Portanto, lá está, é o que eu estava a dizer, eu tento sempre pensar tudo ao ínfimo detalhe, na verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre os seus outros trabalhos, além do Sombra, e sobre o novo filme, principalmente. Ok. Sobre os outros trabalhos, na verdade. Ok. As curtas que eu fiz, uma foi, o Boy foi sobre esquizofrenia, em que eu falei sobre esquizofrenia de uma personagem que foi a minha primeira curta. Foi uma espécie de uma experiência. Eu realizei aquilo em 18 horas seguidas. 18, 19 horas seguidas. Fui aqui para uma zona de campo em Portugal, em que eu tinha uma amiga que tinha lá um barracão, e eu decidi criar essa personagem em que ele se amarra a ele próprio, e é a forma como a esquizofrenia nos consegue moldar, como é que nós vemos várias personagens dentro de uma personagem só. Foi uma espécie de uma experiência. Na segunda curta que eu fiz foi sobre suicídio, em que eu tive o apoio, lá está, de uma linha de apoio ao suicídio, em que toda a gente dizia, vais falar sobre suicídio, isso é muito complicado, não fales sobre suicídio, mas eu achei que era importante falar sobre suicídio porque estávamos numa altura de crise em Portugal, em que existiam muitas pessoas, por causa dessa crise, o número de suicídios estava a aumentar. Portanto, era importante falar-se sobre isso. Na minha primeira longa-metragem, falei sobre tráfico de seres humanos, que achei que era importante falar sobre isso, porque
algo que tem vindo a crescer cada vez mais no mundo. Se fosse um negócio legal, ou seja, legalizado, o tráfico de seres humanos era o terceiro negócio mais lucrativo do mundo. E achei que era importante falar sobre isso porque cada vez mais se dá menos valor à vida humana, e era importante debater esse tema, porque há sempre a tendência de nós olharmos para o lado e de não falarmos sobre este tipo de temas. E aqui em Portugal existe sempre a ideia de que isso não acontece aqui neste país. Ou seja, como Portugal é um país super pacífico, em que a criminalidade é muito baixa, as pessoas têm a tendência para achar que não acontece nada destas coisas em Portugal, o que não é verdade. Porque durante a crise existia muito tráfico laboral, tráfico sexual, etc, etc, etc. Mas como existe a ideia retorcida de que, como somos um país pacífico, não acontece nada disso. E eu achei que era importante mostrar e explicar que em Portugal acontece e pode acontecer mesmo ao nosso lado. Podem ser os nossos vizinhos, a nossa família, pode ser alguém que nós gostamos, e era importante demonstrar isso. Depois fiz o Sombra, lá está, que é sobre o desaparecimento de crianças, e agora estou a terminar, depois de produzir o meu próximo filme, que fala sobre o quê? Fala sobre o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. Legal, interessante. Muito interessante. A minha ideia na verdade, a ideia foi criar uma ditadura em que, neste caso é Portugal, pronto, estamos em Portugal, eu estou a falar sobre Portugal, mas que é geral, uma ditadura, ou seja, Portugal vive novamente sob uma ditadura. E o que é que aconteceria se nós vivêssemos novamente sob uma ditadura? Porque eu acho que a ideia que está a passar para as novas gerações, e que as pessoas têm a tendência para se esquecer, é que há bem pouco tempo existiram ditaduras e existiram catástrofes como a morte dos judeus, do nazismo, e acho que as pessoas têm a tendência para se esquecerem um bocadinho disso. Eu acho que é importante nós irmos relembrando as pessoas de que daqui até chegarmos a uma ditadura é um pequeno passo. Portanto, é importante que as pessoas lembrem-se do que é viver numa ditadura, o que é viver sem direitos, o que é nós não podermos exprimir de uma forma livre, nós não podermos ir à rua sem vestir um relógio obrigatório. O facto de nós termos uma cor diferente da dos outros faz com que nós não possamos ter direitos, sejamos escravos. Porque é que o facto de nós não concordarmos com alguém e concordarmos com o regime, porque é que havemos de ser mortos por isso? Ou seja, eu vou debater um bocadinho todos esses temas, na verdade. Fala um bocadinho sobre isso. É a história de uma personagem que vive sobre um regime e que vai tentar lutar contra esse regime. Ou seja, vai ser uma espécie de vai ser o crescimento de um líder contra um regime. Vá lá, pronto. Eu tô ansioso agora. Eu gosto desses filmes assim com essa temática também. Acho É bem interessante mesmo. Bem interessante. É um tema que promete pegar bem firme, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora, né? De esquecimento, né? E vale ressaltar que o filme Sombra, ele está concorrendo a várias premiações no festival. Bruno, pode dizer aí melhor para a gente que ele já ganhou alguns prêmios. Já ganhou o festival em Barcelona, ganhou o prémio de melhor filme da crítica em Barcelona. Já ganhou vários prémios aqui em Portugal. Já entrou em vários festivais e agora estamos nomeados para os prémios Platino, que eu não sei se sabem o que é os prémios Platino. Os prémios Platino basicamente é todos os filmes da América Latina e da Ibéria, ou seja, Portugal, Espanha, México, Brasil e todo o resto dos países da América Latina e Central. Estamos nomeados para melhor filme, melhor realizador, melhor atriz, melhor fotografia, e estamos pré-nomeados. Melhor filme, melhor realizador, melhor fotografia, melhor atriz e o prémio de valores, que tem a ver com filmes que tenham valores para a sociedade, na verdade. Bacana. Ô Elcio, deixa eu só fazer um negócio. Muito bom. Eu imaginava que tinha concorrido vários prêmios mesmo, porque foi meio de festival mesmo, assim, né?
Ele não poderia falar dos atores, o que eles estão achando da repercussão do filme aqui no Brasil? Os atores? Eles sabem que tá tão bem falado, tão bem, a crítica é tão boa. Não sabem, mas vão saber agora, porque depois da nossa conversa eu vou ter que lhes dizer, não é? Não sabem, mas vão saber agora, na verdade, disso. Não é? Eu vou passar toda esta informação para eles. Sabes que, e agora vou ser um bocadinho crítico, porque em Portugal existe sempre uma tendência muito, muito estranha, que é tudo o que vem de fora é bom, tudo o que é nosso é mau, ok? E o que acontece muitas vezes é que eu sinto mais carinho das pessoas que vêm de fora, e sempre que vou a festivais e a falar convosco, por exemplo, sinto muito mais esse carinho, tenho muito mais feedback em relação ao filme do que propriamente aqui em Portugal. Porque as pessoas aqui têm uma tendência, mas não é só comigo, é geral, têm uma tendência para... os portugueses estão um bocadinho fora da cultura portuguesa. Ou seja, aqui os portugueses dão mais valor à cultura americana, por exemplo, aos filmes americanos, do que propriamente aos filmes portugueses. E há uma coisa que acho que deve mudar e que a tendência devia sempre mudar essa ideia. Pronto. Portanto, para mim é muito importante e é sempre gratificante, lá está, falar com pessoas fora do meu país, porque me dão sempre um feedback muito melhor e muito mais positivo do que as pessoas de cá. Por isso simplesmente não é raro obter esse feedback, percebes? Portanto, para os atores é muito importante isso, e esse feedback eu vou-lhes comunicar que vocês gostaram do filme e que está a ter repercussões maravilhosas no Brasil, porque para eles é super importante, que é sinal de que o trabalho deles foi bem feito e que é reconhecido, e que muitas vezes aqui em Portugal acaba por ser um bocadinho esquecido. Lá está, porque o que eu estou a dizer, aqui existe sempre a tendência para não é, muitas vezes nem é dizer mal, é não dizer nada. Acho que todo mundo sente um pouco isso mesmo. Eu acho que isso é no mundo inteiro. Eu acho que é no mundo inteiro. É geral. É geral. Mas pode passar esse feedback sim, porque é muito legal. Eu vou passar. Garantidamente vou passar. Muito legal, muito legal. Interessante. E em si, agora sim. Galera, eu tenho muito que agradecer a todos pelo bate-papo. Foi vamos dizer que foi, além de ter sido um bate-papo incrível, foi um bate-papo emocionante, né? Acho que para todo mundo, né? Bruno, muito obrigado por participar, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra e acho que foi incrível, eu não tenho nem palavras. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui, Denise, Diego, Ronaldo, e espero novamente a gente ter outros bate-papos, agora com o seu novo longa, a gente conversar um pouco mais sobre ele, porque eu sei que também vai ser bem impactante e bem interessante, principalmente pra gente aqui, né? E é isso aí, galera. Vou deixar que vocês se despeçam. Pode falar, Bruno. Tá, olha, eu queria agradecer, obrigado a todos vocês pelas vossas palavras. Lá está, como eu disse há pouco, é sempre, para mim é sempre importante ouvir esse feedback, e principalmente sendo um feedback tão positivo. Só queria agradecer pelas vossas palavras e pelo convite. Pá, e foi espetacular estar aqui, e muito obrigado a todos vocês. Bruno, a gente agradece muito, foi excelente a entrevista. Eu conheci esse filme através de 2 filmes, que eu também tenho que agradecer o pessoal. Super obrigado, um beijo para vocês, galera. E Bruno, super obrigado também, porque esse filme é sensacional. É uma história que vem assim, um teor que a gente sabe que existe a campanha no mundo todo sobre crianças desaparecidas, que a cada dia a gente vê cada vez mais casos sobre isso. Então fica o apelo através aí desse seu longa, que é bem marcante a história, e a fotografia dele, as atuações, é maravilhoso, muito bom mesmo. Galera, super obrigada, Elson, Diego e Ronaldo, por mais um bate-papo sensacional. Valeu, galera. Obrigado aí, Bruno, né? Eu vou acompanhar seu trabalho daqui em diante, porque eu sou um cara que gosta muito de filme, assim, que discute outras ideias, sabe? Que tá meio fora do circuito hollywoodiano, assim, que acho muito batido o cinema hollywoodiano, sabe? Eu assino streamings, assim, de filme, tipo Mubi, outros streams, assim, porque eu quero ver coisas diferentes, sabe? E eu gostei muito dos seus filmes, achei muito bom, todos que eu assisti, né? Ainda não assisti os curtas,
Deixar a indicação pro pessoal aí que quiser assistir. Aqui no Brasil, só encontrei no Google Play, né? Não tá tão caro para alugar, tá bem baratinho. Tá bem mais barato do que se tivesse locador ainda, né? Mas ele está disponível, aproveitando aí, ele está disponível no Now, na Vivo Play e em mais outros canais aí disponíveis na mídia digital. Ah, beleza. Então é isso que eu queria deixar, né? Agradecimento e obrigado por ter participado aqui com a gente, né? Obrigado. Ronaldo. Poxa, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer, conhecer o diretor do filme que emocionou tanto. Mais uma vez, uma honra mesmo ter dirigido a sua obra. É uma responsabilidade muito grande. Eu espero ter correspondido. Na emoção, foi bem forte, muito forte. E espero realmente ter honrado a sua obra e agradecer a todo mundo aí por ter me convidado mais uma vez, né? Eu falei, na verdade, foi eu que me convidei. Eu falei, opa, quero. E é isso aí, pessoal. Valeu mesmo. Precisando, pode contar comigo sempre. Isso aí. Ronaldo 3 vezes já merece carteirinha, né? É isso aí. Eu sou o Elson. Meu muito obrigado. Lembrando que o link do canal de todos e das redes sociais vão estar aqui na descrição. Nos acompanhe no YouTube e no Spotify. Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.